Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, né, a mais uma aula aqui do cursinho, tá? Hoje a gente vai falar sobre cirurgias gastrointestinais, tá bem? Eu tirei meu blur aqui, aquele embaçado aqui de trás, né? Senão ficar aqui com papel de parede aqui da minha casa, tá? Porque tava dando uma travada, né? Meu computador tá um pouco pesado, aí eu deixei assim pra tentar dar uma aliviada aqui no sistema, tá? Mas de forma geral, acho que o que mais importa aqui, né, é o entendimento do assunto, minha voz, o slide aqui, né? E que vocês consigam ter uma compreensão geral aqui desse assunto que é extremamente importante, tá? Tem muita relevância aí nas provas de residência. Porém, obviamente, né? É um tema aí muito extenso, né? Cheio de tópicos, né? Cheio de doenças importantes. Tanto que a gente até dividiu, né, a matéria, né, de clínica, né, gastrointestinal e cirurgia. Mas ainda assim, são muitos tópicos dentro, né, das cirurgias gastrointestinais. A ideia do cursinho é direcionar seu estudo aqui, tá? Porque você não tem tempo suficiente para estudar tudo que a gente tem para tudo que um livro fala de cirurgia, mais o livro de clínica, mais o livro de laboratório, mais o livro de patologia, não dá tempo. E você tem que estudar, além disso tudo, né, saúde pública, que eu diria aí que é a matéria mais importante para você passar na residência, tá? Então, aqui, né, a gente teve um direcionamento, né, mais focado nas doenças que geralmente caem na prova, então 95% do conteúdo tá aqui nessa aula, tá? Mas fique ciente, né, que existe aí uns 5% aí de fora, né, que pode surpreender um pouco a gente. Mas de forma geral, isso aqui é o que você precisa saber para realizar uma prova de residência ao longo do Brasil, tá bom? Iniciando aqui a aula, né, não tem como ser diferente. A gente sempre inicia, né, para quem já viu as minhas outras aulas, deixa eu só. A gente sempre inicia por anatomia, né? E aqui não vai ser também diferente, né? E quando a gente estuda lá no ensino médio, né, um tempinho atrás, né, para alguns, pelo menos para mim, né, já tem alguns anos mesmo, né, acho que mais de 10 anos com certeza, tá? A gente tem aqui o esôfago, né, o estômago, o intestino delgado e o intestino grosso. Na graduação, a gente tem um entendimento anatômico um pouco mais aprofundado, né, por exemplo, aí o estômago, a gente tem o fundo, o corpo, o antropilórico, né, e a gente tem as válvulas, né, né, a cárdia, né, e a válvula pilórica, né, então, sendo a cárdia ali na sua porção proximal do estômago e a pilórica na sua porção ali distal, posterior, onde a gente tem, né, a, a saída, né, de todo o componente, né, gástrico, né? Então, toda a taxa de passagem gástrica passa ali pela válvula pilórica. Perfeito? E o intestino delgado, né? A gente divide aí, né? Duodeno, jejúnio e ilho, né? Intestino grosso, cólon ascendente, cólon transverso, cólon descendente e reto. Mas ainda assim, a gente tem mais derivações anatômicas referentes a cada parte aqui. Por exemplo, né? A gente tem as flexuras, né? Do intestino delgado, assim também como o intestino grosso, né? A gente tem a junção ileocecocólica, né? Que aqui não foi caracterizado, né? Mas é uma estrutura importante. E assim por diante, né? A gente tem como fazer essa divisão anatômica cada vez mais aprofundada de acordo com o quanto você quer se aprofundar a anatomia. Porém, pensando numa clínica cirúrgica, em procedimentos cirúrgicos, isso aqui já é o suficiente para gente. Agora, quando a gente estuda, né, propriamente, não uma estrutura só, assim como o estômago, né, a gente tem mais derivações que a gente precisa entender. Por exemplo, a gente já sabe que a gente tem o fundo do estômago, a gente tem ali o corpo do estômago, né, e o antro pilórico, assim como, né, a cárdia, né, e o piloro, né, a válvula pilórica. Tá? A gente também tem, né, a sua face, né, da curvatura menor do estômago, que é onde a gente tem, né, um ângulo mais inciso dele aqui. Cadê? Deixa eu pegar o mouse para vocês perceberem. Cadê o mouse? Aqui, ó. Né, a curvatura menor e a gente tem a curvatura maior do estômago. Isso aqui é muito importante, pessoal, porque toda vez que a gente fala, né, de anatomia, pensa de um órgão específico, a gente acaba associando como se ele tivesse solto ali no abdômen, o que não é verdade, né? Afinal, a gente tem sempre uma topografia daquele órgão associado, né, a outros órgãos de estruturas também extremamente importantes e que agem diretamente ou indiretamente a uma anormalidade, por exemplo, de uma determinada estrutura, por exemplo, aqui com o estômago, como exemplo, tá? Então, se a gente tem algum prejuízo, né, alguma doença relacionada ao estômago, ao duodeno, diretamente ou indiretamente, a gente pode ter associação de outros órgãos, como por exemplo do pâncreas, tá? Aqui nessa região onde eu estou passando o mouse, tá certo? E, por exemplo, também do baço, tá? Então, se a gente tiver uma anormalidade em região de duodeno, né, a gente pode ter uma alteração direta, né, ali do pâncreas, tá? Justamente porque, por exemplo, a gente tem aqui, né, a papila pancreática, né, que desemboca, né,
entre aspas, né, o suco pancreático ali na região, né, de duodeno, tá bom? E a gente tem indiretamente o baço, né, que pode ter uma alteração importante, né, apesar dele não participar diretamente do sistema gastrointestinal, ele tá tão intimamente ligado ao estômago que uma alteração de estômago pode gerar um comprometimento também ali do baço. Tá? E a gente vai estudar um pouco sobre isso, porque a depender, né, de algumas alterações que a gente vai encontrar, né, doenças mesmo, né, nessas regiões, a gente tem um comprometimento diretamente ou indiretamente nessas estruturas que eu coloquei aqui como um exemplo. Perfeito? Aqui, pessoal, são as doenças, né? Os tópicos que eu comentei que a gente vai ter maior enfoque aqui nessa aula, tá? Então, basicamente, corpo estranho, dilatação gástrica, gastropatia hipertrófica pilórica crônica, tá? Tende a cair, mas não tanto quanto dilatação gástrica ou corpo estranho, né? Assim também como intussuscepção, cai bastante, e prolapso retal também tende a cair é, ocasionalmente. Perfeito? É, bom, vamos começar aqui, né, sobre o corpo estranho, né? E antes de mais nada, nem quero mostrar nada aqui pra vocês, né, de escrita, né? Depois a gente avança. Mas quando a gente pensa em corpo estranho, fecha o olho aí e pensa aí, o que que você vai imaginar? Provavelmente um cão ou um gato, né? E esse cão provavelmente vai ser um labrador, ou um Yorkshire, ou um bulldog, né? Que comeu aí, por exemplo, né, uma peça íntima, né, uma calcinha, uma cueca, né, ou uma meia, né, ou uma bolinha, né? Tem alguns cães aí que são mais campeões, né? Que conseguem comer pedaço de uma placa de um carro, né? E assim por diante, tá? Mas de forma geral, você até pode imaginar a raça, mas é mais importante ainda que você associe que geralmente, né? A gente está falando de animais que têm um hábito de curiosidade muito grande. E que, em caso de cães, a gente está associando geralmente a pacientes, né? A animais que são mais jovens, tá? Então, é, um paciente com diagnóstico de corpo estranho geralmente está associado, né, à sua faixa etária, tá? Que é geralmente de pacientes, né, abaixo aí, né, de 5 anos, tá? São pacientes, né, aí 4 anos, 3 anos. Na verdade, quanto mais jovem, geralmente isso tende a acontecer mais, tá bom? E quando a gente pensa em felinos, né? Em felinos por si só, o hábito de curiosidade dele é muito grande, né? Ele já nasce curioso, não é à toa que a gente tem aí, né? Aquele grande ditado que a curiosidade matou o gato, né? E aqui, né? Em relação a corpos estranhos, né? Às vezes esse ditado é quase que literal, tá? Então, um gato, né? Que tem a curiosidade de brincar, de manusear, né? É, e realmente, né? Tentar é, consumir aquele material, né, no qual ele tá brincando, né, muitas vezes ele acaba ingerindo um corpo estranho. E geralmente esse corpo estranho, né, ao contrário do cão, até pode ser, né, uma bolinha, por exemplo, né, mas geralmente a gente vai associar um corpo estranho no felino, a gente associa o quê? A um corpo estranho linear. Tá? E realmente, né, a chance de um paciente felino ter um consumo de um corpo estranho linear é muito maior quando a gente pensa no canino. Mas isso não quer dizer que isso não acontece no canino e não quer dizer que um gato só consome, só tem um diagnóstico de corpo estranho linear. Isso pode acontecer em ambas as espécies, tá? Mas, de forma geral, a espécie felina ela já é mais curiosa por si só e os caninos geralmente pacientes mais jovens, tá? E aí, pessoal, acaba que essa predisposição acaba sendo muito ligada aí à faixa etária, tá? Quando a gente pensa em histórico e sinais, né, a gente vai ter aí um histórico importante, tá? Geralmente um paciente que ele já vem diagnosticado outras vezes, né, com um corpo estranho, né, anteriormente, às vezes já passou até por um procedimento anterior de gastrotomia, por exemplo, a retirada de um corpo estranho, isso acontece, né, rotineiramente, ocasionalmente na vida desse paciente, justamente pelo hábito que ele tem, né, de comer chinelo, comer peças íntimas, comer uma bola, comer, né, um piqui, né, para quem não sabe, né, eu sou de Goiânia, né, piqui é uma fruta que dentro tem muito espinho, né, então para você, né, que é de outras regiões aí, né, o piqui, né, é muito comum a gente encontrar um paciente que acaba ingerindo o piqui aqui em Goiânia, tá, e isso vira um corpo estranho, a gente tem que operar esse paciente, né, imagina que cada região, né, a gente possa ter algumas variedades aí, né? Até mesmo de sementes, de castanhas do Pará, coquinhos, né? Que caem na rua e o paciente acaba engolindo e acaba gerando aí esse diagnóstico de corpo estranho. Tá? Mas de forma geral, é um paciente que geralmente ele tem esse hábito mesmo, tá? E se é a primeira vez, né, geralmente o tutor ele relata, né, que é o hábito de um paciente que tem esse apetite, né, essa ideia de interagir com objetos de forma frequente. E quando a gente pensa em sinais clínicos,
Se eu falar para você me falar agora, junto comigo, qual é o sinal clínico de um paciente que tem corpo estranho, né? Um, dois, três, e já eu tenho certeza que você falou vômito, né? Porque é realmente muito comum. O vômito é o diagnóstico êmese, né? Que é um sinal, é um sinônimo para a palavra vômito. É um sinal clínico, né? Com certeza é o mais comum para um paciente que tem esse diagnóstico. Porém, não é só isso. A gente pode ter, por exemplo, aí melena, tá? Melena, que é sangue digerido nas fezes, também pode acontecer, assim também como uma diarreia por si só, tá? Justamente por causa de alterações gastrointestinais, ulcerações provenientes, né, deste corpo estranho, né, desse material que está ali, seja ele o que for, tá bem? Só que aqui a gente está falando de sinais clínicos que são muito relacionados ao sistema gastrointestinal, e é importante que você saiba que muitas das vezes, né, essa alteração ela não está focada apenas a uma alteração gastrointestinal. Por exemplo, um paciente que vomita muito, né, ele tende a perder muita água, então ele tende a ter desidratação importante, ele pode ter uma desidratação importante. Isso pode gerar sinais sistêmicos importantes também, né? Uma hipovolemia importante, né? E isso o paciente pode adquirir, né, em casos mais graves, né? Ele pode até entrar em choque realmente, um choque hipovolêmico, né? Então, é importante que você entenda, né, que apesar de a gente estar falando de uma alteração que a princípio ela pode ser local, ela pode desenvolver-se para alterações também sistêmicas. E aí, com isso, o exame físico, ele também tem as suas variações. A gente pode pegar um paciente que não tem nenhuma alteração em exame físico, né? Assim como talvez ele não tenha nenhum sinal clínico, nem vômito às vezes, tá? Mas, né, geralmente a gente tende, né, a encontrar um paciente, né, no exame físico com abdominalgia, ou seja, dor à palpação abdominal, um paciente desidratado, então a gente tem um TPC maior que 2, a gente tem um tugor cutâneo alterado, a gente pode ter, né, um paciente, né, em quadros mais graves de desidratação, né, uma alteração em coloração de mucosa e por aí vai, né? São alterações que são sistêmicas e podem gerar uma hipotensão, sinais clínicos relacionados à hipotensão, enfim, isso pode virar uma cascata, né, de alterações que são muito importantes e que podem ser vitais aí para a sobrevivência do paciente, tá bem? Dando continuidade, né? Aqui eu gosto de colocar bastante essa imagem porque é uma imagem que relaciona muito a fisiopatogenia do corpo estranho, principalmente quando a gente tem alterações que remetem, né, a sinais sistêmicos, tá bem? E essa imagem aqui é muito boa porque é uma imagem tirada de um livro muito importante de cirurgia, que é da Teresa Fossum, que é muito utilizada nas provas de residência. O entendimento disso aqui acaba fazendo com que você entenda a complexidade, né, da doença, não só do corpo estranho, mas qualquer doença que gere, né, uma obstrução gastrointestinal. Então, isso aqui é a ideia geral de um paciente que tem uma obstrução gastrointestinal. Então, a gente pode pegar isso aqui e utilizar, né, como verdade para outras doenças que geram obstruções. Que basicamente são todas essas aqui que a gente vai falar hoje, tá certo? Com exceção aí do prolapso retal, não é bem isso aqui, mas as outras, né, têm uma característica muito similar a essa aqui. Claro que elas vão ter gravidades maiores a depender, né, da doença que a gente tem, né? Por exemplo, dilatação gástrica é uma doença que realmente acaba fazendo, reverberando em sinais sistêmicos muito mais intensos do que necessariamente um paciente aí que tem um corpo estranho e está gerando uma obstrução, né? Que é importante também, mas, enfim, gravidades diferentes, tá bem? Mas de forma geral é o seguinte. A gente tem uma obstrução, né, um corpo estranho que gera uma obstrução e que vai diminuir, consequentemente, a taxa de passagem alimentar. Então, o alimento que deveria dar continuidade, né, com obstrução, ele é obstruído. Então, ele entra em êxtase, ele para por causa dessa obstrução. O que consegue passar, geralmente, é gás, a depender do tipo de obstrução, né, ou as fezes que estão muito líquidas, né? Então, a diarreia acaba podendo passar. Por isso que um dos sinais clínicos aí pode ser, por exemplo, a diarreia, tá certo? Porém, existem casos que isso acaba obliterando quase que completamente essa região. E imagina o seguinte: todo o conteúdo gástrico agora ele ficou parado, né, de uma região da região obstruída para a região anterior. Então, toda a região anterior ela começa a ter alterações. Então, um acúmulo de conteúdo gástrico somado à secreção também que está sendo acumulada, né, por exemplo, pelo estômago, né, o ácido clorídrico, HCl,
começa a ser secretado também, cada vez mais, e começa e não consegue ter escape. Além disso, um acúmulo de gás produzido não só pela aerofagia, mas também por um ambiente que agora está extremamente propício à proliferação bacteriana e que também vai produzir, e que também vai produzir gás. Isso vai fazer com que a gente tenha uma dilatação ali da parede gastrointestinal, tá bom? Essa dilatação, ela às vezes pode ser muito grave, tá? Mas o mais importante é entender que essa dilatação vai fazer com que a gente tenha uma compressão da parede intestinal. E a parede intestinal, ela tem o quê? Vaso, ela tem veia e ela também tem artéria, justamente para conseguir se nutrir, né? Se a gente começa a fazer uma dilatação e essa parede começa a ser comprimida pela dilatação do próprio lumen intestinal, a gente começa a ter o quê? Uma hipoxemia da parede intestinal. Consequentemente, a gente pode ter uma isquemia das células ali, a gente pode ter uma necrose intestinal proveniente, né, de uma dilatação que diminuiu a parede intestinal, colabou os vasos ali e fez com que esse paciente tivesse uma necrose de parede intestinal, por exemplo. Imagine o seguinte, quando a gente pega um balão de festa, né? O balão de festa, quando você olha assim, ele não é transparente e a parede dele é bem grossa. Quanto mais você assopra e expande esse balão, ele vai ficando transparente e a parede vai ficando cada vez mais fina, 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 fina. Essa é a ideia da parede ficar fina aqui no estômago. Vai dilatando, 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 a parede vai ficando cada vez mais fina. Só que os vasos ali dentro agora começam a ser apertados, tá? Isso faz com que colabe, né, esses vasos sanguíneos ali. É importante que você saiba que a primeira estrutura que vai ser colabada, que a gente vai ter uma apreensão, né, dessa estrutura venosa, é a própria veia, né? É a estrutura venosa. Então, a primeira coisa que colaba é a veia. E aí, só depois, posteriormente, a gente tem, né, a obliteração da artéria. E por que isso acontece? Isso acontece porque a pressão da artéria ela é maior. Então, a primeira coisa que colaba é a veia. Então, continua chegando sangue, né? Só que o sangue fica acumulado ali naquela região, né? Justamente porque a artéria ainda está patente de certa forma, prejudicada, mas ainda está patente, ainda chega. Só que a veia está colabada. Então, a gente acaba tendo uma congestão venosa ali. Só que essa troca gasosa ela está com um defeito, porque a troca, né, de CO2 para O2 ela está em êxtase, ela está parada ali. Então, isso por si só, né, acaba gerando todas essas alterações né, de hipoxemia da região, né, de isquemia do tecido, de necrose e assim por diante. Não só isso, né, a gente tem um tecido que agora também está muito inflamado. Né, que está alterado. Então, a permeabilidade vascular ela começa a aumentar. Então, todas essas bactérias que elas estão ali naquela região, né, gastrointestinal, que agora está um ambiente perfeito para elas se proliferarem, elas podem cair diretamente na corrente sistêmica, justamente por causa do aumento da permeabilidade nevascular desse tecido, tá? E isso pode gerar alterações mais sistêmicas, como por exemplo aí, né, um choque séptico, né? Então, assim, cada vez se agravando mais, né, esse caso. Tá certo? Então, né, na verdade, né, eu coloquei aqui, né, eu fiz um breve resumo, mas a verdade é isso aqui, olha. Então a gente tem uma distensão de gás e fluido, né, uma perda de fluidos e eletrólitos que pode ser ocasionada por causa do vômito, tá bom? Mas em muitos casos a gente tem, por exemplo, no caso da dilatação volulogástrica, até mesmo uma obliteração até da parte ali do esôfago. Então, nada entra e nada sai. Então aquilo começa a virar um balão cheio de gás e vai expandindo, 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 expandindo cada vez mais. Isso tende, né, a ser ter um prognóstico pior, tá? O peristaltismo ele fica diminuído, então as contrações elas diminuem, tá? O aumento do número de bactérias, porque aquele ambiente está perfeito, com grande aumento de secreção, né? Com muito gás, tá quente, né? Tá úmido, tá perfeito para elas se proliferarem cada vez mais. Tá certo? Então, gente, isso aqui é a ideia geral do que isso pode fazer com que o paciente, né, tenha doença sistêmica. Então, uma congestão venosa, o edema, uma quebra da barreira da mucosa gastrointestinal, bactérias entram, né, e aí por diante, né? Então, a gente tem, né, um aprisionamento, né, uma parada, né, da vascularização. A gente tem, né, uma quantidade de bactérias que podem cair na corrente sanguínea. Em casos mais graves, esse estômago ou o intestino, ele pode se romper, né? E com a sua ruptura, a gente pode ter derramamento, né, de alimento, né, de secreções, né, gástricas ou entéricas, né, na parede, no abdômen, gerando aí uma peritonite, enfim, né, cada vez mais piora o quadro desse paciente, tá certo? Isso aqui a gente pode reverberar, a gente pode colocar como verdade na maioria das doenças que a gente vai falar aqui hoje. E aí, gente, esses sinais clínicos, portanto, né, eles dependem muito, e eles vão depender da localização que está acontecendo. Se a gente tem uma obstrução real
total ou parcial, tá? E da integralidade vascular do tecido, tá? Então, se a gente tem um tecido que está necrótico, é muito pior do que um tecido que está íntegro. E a depender dessas alterações, a gente tem sinais clínicos completamente diferentes. Um paciente que acabou de ter uma obstrução, né, e foi diagnosticado de forma ágil, né, a gente consegue fazer todo o intermédio médico, né, de forma ágil também. Consequentemente, a gente não vai, né, aguardar a ter sinais clínicos, né, que são tão graves assim. Ao mesmo tempo, um paciente que faz tempo, né, que tem aquela doença, faz tempo que já tem anormalidades e só depois, né, foi levado para o médico veterinário fazer um diagnóstico, ou seja, um diagnóstico tardio, pode levar o paciente a um prognóstico pior e, consequentemente, né, a alterações clínicas piores. E aqui são aqueles sinais clínicos que a gente conversou um pouco mais cedo, né, que geralmente o paciente tem distensão abdominal, né, abdominalgia, diarreia, vômito, dor abdominal, né, é, postura normal, geralmente essa postura a gente fala que é uma postura em cifose, porque o paciente sente uma dor, tá? Então ele tende a contrair-se, tá bem? Desidratação e, em casos mais graves, aí o choque. E como é que a gente faz o diagnóstico? Pessoal, quando a gente pensa em corpo estranho, é natural que a gente pense primeiro que em ultrassonografia. Porque é natural, quando a gente pensa em região abdominal, a gente faça a ultrassonografia. E acaba que essa é o grande método diagnóstico, né, na maioria dos nossos casos. Então, o que a gente percebe numa imagem, né, é uma imagem aqui que faz um sombreamento. A gente chama isso aqui de sombreamento acústico. Você já deve ter aprendido isso na matéria de diagnóstico por imagem, né? Mas a ideia geral é isso aqui, olha. A onda ultrassonográfica, ela bate no conteúdo, né, e ela não dá continuidade na sua reverberação. Ela volta para o transdutor. Com isso, a gente tem um sombreamento posterior, né, a essa imagem, a esse conteúdo sólido, que pode ser uma bolinha, por exemplo, aqui nesse caso e que gera um sombreamento, tá? Assim como também aqui nessa imagem, a gente tem uma característica aqui de uma estrutura hiperecóica, que também, né, que é um corpo estranho nesse caso, gerou aqui um sombreamento aqui nessa região posterior à onda ultrassonográfica. Perfeito? Só que a gente também pode fazer o diagnóstico com radiografia, tá? A radiografia a gente tem alguns limitantes porque ela não pega todo e qualquer, né, material. Ela vai pegar geralmente materiais que são densos o suficientes para gerar, né, uma radiopacidade, né, nessas estruturas, na imagem radiográfica, tá? Então aqui, por exemplo, a gente tem uma agulha. Então objetos metálicos são ótimos para a gente fazer um diagnóstico, né, com a radiografia. É importante que você entenda, né, que a ultrassonografia e a radiografia, elas não são técnicas que elas se substituem, na verdade elas se complementam. Não é porque você fez uma radiografia que você não vai fazer um ultrassom. E não necessariamente porque você fez um ultrassom que você não vai fazer radiografia. Depende, cada caso é um caso. Essas técnicas elas podem se complementar. Perfeito? Uma outra técnica diagnóstica que a gente tem aqui, né, é a endoscopia, tá? A endoscopia nada mais é, né, do que a gente colocar um endoscópio, então uma câmera mesmo, no qual a gente vai passar por região oral, vai para o esôfago, vai até o estômago e a gente consegue ter um compreendimento de todas as estruturas que estão ali naquela região de forma visual. Então a gente consegue perceber, né, se o paciente está com uma gastroenterite, tem uma ulceração gastrointestinal e até mesmo da identificação aí de corpos estranhos, tá? Como na imagem da esquerda aqui uma agulha, um alfinete, né? E na imagem da direita aí uma moeda de R$ 1. Perfeito? Então é um método diagnóstico, né, que pode ser feito por visual mesmo, por meio de uma câmera. Perfeito? Só que assim, a gente vai falar um pouco mais pra frente que a endoscopia ela não é feita só e apenas e restritivamente para um método de diagnóstico. Na verdade, a gente já tem, né, diagnóstico anterior de corpo estranho para a gente optar pela endoscopia. Porque, na verdade, a endoscopia, além de servir como método diagnóstico, ela também é um ótimo método terapêutico. Então, eu consigo, né, colocar o endoscópio e consigo apreender, né, esse corpo estranho que está ali e resolver, né, esse problema, né, simplesmente puxando, né, esse corpo estranho para fora do estômago desse paciente. A gente só tem uma grande questão. É que o endoscópio ele não chega por todo o trato gastrointestinal, né? Quando a gente pensa no endoscópio, a gente vai até no máximo ali até o piloro, tá? E quando a gente pensa numa colonoscopia, né, que seria a partir do reto, a gente vai ali no máximo ali até a junção ileocecocólica ali, né, com muito esforço, tá? Mas é o máximo que a gente consegue. Então, a grande parte, né, do intestino, do aparelho gastrointestinal, que é o jejuno, por exemplo, do duodeno, o ilho, a gente não tem como utilizar esse método aí.
diagnóstico barra terapêutico, perfeito? E aí eu falo pra vocês, né, qual que é o tratamento, né? Então, na verdade, né, a primeira coisa que, né, que a gente fala de tratamento, até coloquei já um spoiler ali, a primeira coisa é, na verdade, verificar como que esse paciente tá? Então, a gente precisa, é uma emergência, sim, né? Mas a gente precisa ponderar como que esse paciente tá para ele ser submetido a um procedimento anestésico. Isso é muito importante, tá? Mas, de qualquer forma, quando a gente pensa em um paciente que tem corpo estranho, né? O primeiro método terapêutico que tem que passar pela sua cabeça é sempre a endoscopia. Não é a gastrotomia ou enterotomia, não é. A gente sempre busca métodos terapêuticos menos invasivos e depois o método terapêutico mais invasivo. E isso é uma boa questão de prova, tá? Então, a primeira linha de escolha terapêutica para um tratamento de corpo estranho, em casos, né, de corpo estranho sólidos, assim, é a endoscopia. Em casos onde a gente tem um corpo estranho, geralmente ali em esôfago ou estômago, por exemplo, até região de piloro, por exemplo. Perfeito? Passou do duodeno jejum no ilho, já não tem jeito, né? A endoscopia já não chega, já não vai ser possível, né, fazer aí o tratamento via essa ferramenta. Mas vamos supor que seja no estômago. A gente vai, coloca o endoscópio, tenta puxar, parecido com com a técnica aqui utilizada, tá? Então, não lembro o que que é isso, tá? Mas basicamente foi, né, a gente foi puxando, puxando, né? O material que estava no estômago até a gente retirá-lo, tá? Assim como aí na imagem aqui da direita, ó, olha que já soltei a imagem da direita, a gente vai retirando. Eu coloquei um preto aqui para tampar o paciente, tá, pessoal? Mas vocês vão ver que a gente vai retirar, olha aqui, ó, a glote, né? Então a gente retirou o material. Aqui foi um procedimento extremamente não invasivo, porque a gente não precisou acessar, né, o abdômen do paciente cirurgicamente. Foi feito pela região oral, né, pelo endoscópio. Então essa é a principal indicação terapêutica, né? Quando a gente pensa em uma abordagem em estômago, em esôfago, por exemplo, tá? Então, é a primeira que tem que estar na sua cabeça. E aí, posteriormente, a gente vai pensar em outros métodos, como os métodos cirúrgicos, por celiotomia, por exemplo. Então, aqui no caso, eu estou representando qual técnica cirúrgica? Pensa enquanto eu bebo água. Então, aqui, pessoal, a gente está retratando, né, esquematicamente, a gastrotomia, tá bem? Onde a gente faz a abertura do estômago, né? Recolhe, faz o que a gente tem que fazer dentro do lumen gástrico e depois a gente faz o seu fechamento, a sua síntese cirúrgica. E aqui a gente tem que se atentar a algumas importâncias para a questão de prova. Eu não tô aqui, gente, para ficar explicando como faz exatamente a gastrotomia, porque a ideia aqui não é você sair daqui sabendo fazer gastrotomia, é saber fazer com que você acerte uma questão de prova, que é completamente diferente, né, de necessariamente você aprender a fazer uma cirurgia como essa. Então, a primeira coisa que você tem que saber é onde a gente faz a incisão, né, da gastrotomia. A incisão ela é feita no corpo do estômago, fugindo das regiões que tem maior vascularização, tá? Então, basicamente, numa região bem parecida com essa aqui, tá bem? No terço médio do estômago, né, região de corpo. Perfeito? A gente faz sua incisão, a gente abre o estômago, né? E aí não cabe eu falar aqui, né, qual tesoura, mas enfim, abre com a Metzenbaum, né? Faz a incisão estocada, mas enfim, né? A ideia não é essa. Então, a partir do momento que você abrir o estômago, você vai retirar o corpo estranho, por exemplo, fazer uma biópsia, por exemplo, não sei, né? E depois a gente tem que fazer o fechamento, né, dessa gastrotomia. Então, a gente vai fazer uma gastrorrafia, tá? E aqui é importante que você saiba que neste procedimento a gente tem que fazer, né, uma sutura dupla invaginante, tá? Gente, presta muita atenção nisso, tá? É uma sutura dupla invaginante. Não é uma sutura comum, não é uma simples linha de sutura. A gente vai fazer uma sutura em duas camadas, tá? É, qual, né, seriam, né, os padrões de sutura que a gente poderia utilizar aqui? A gente pode fazer Cushing e volta de novo com Cushing, duas linhas de sutura. Ou a gente pode fazer um Lambert e depois volta de novo com Lambert, então duas linhas de sutura, tá bom? Ou a gente pode fazer Cushing Lambert, Lambert Cushing, tá ótimo. Duas linhas de sutura, isso que importa. A gente pode também fazer simples contínuo, ou seja, a primeira a gente não invagina necessariamente, mas a segunda linha de sutura obrigatoriamente tem que ser invaginante. E aí a gente utiliza, né, um simples contínuo e depois um Lambert, ou um simples contínuo e depois um Cushing, por exemplo. Tá bem? Perfeito? Tá? Mas é importante que você tenha entendimento que são duas linhas de sutura. Qual fio que a gente vai utilizar? Pessoal, o fio aqui utilizado, né, é de preferência um monofilamentar absorvível, tá? Então a gente pode utilizar aí poliglicaprone, a gente pode utilizar um PDX, tá? Um polidiaxonona, né?
são bem-vindos aí numa cirurgia como essa. Existem fios, né, que não são recomendados, né, que são os multifilamentares, e existem fios proibitivos, tá? Como, por exemplo, aí, né, o catigu, tá? O catigu, se você vai lembrar, né, você vai lembrar da origem, né, do fio catigu, ele é de origem animal. Então, a única coisa que você não pode colocar aqui, tá, é um fio de tecido, né, de origem animal aqui nessa região. Porque o estômago, né, ele das funções dele é fazer proteólise. Então, a gente vai ter, né, um consumo muito rápido desse fio, uma perda de tensão muito rápida desse fio, e a gente vai ter, né, uma intercorrência importante com a abertura desses pontos aqui da gastrorrafia que você fez, né, por causa da gastrotomia que foi executada. Perfeito? Ótimo. Uma outra coisa muito importante. A gente pode utilizar nylon, tá, para fazer o fechamento disso aqui, né? A gente pode utilizar nylon para fazer uma enterotomia, né, uma enteroanastomose, né? É uma pergunta importante que a gente tem que colocar aqui, porque apesar de na rotina a gente não realizar isso, né, não é tão indicado realmente, a literatura ela indica como uma possibilidade para alguns casos. E mais uma vez, como você está aqui para acertar uma questão de prova e não fazer a cirurgia necessariamente, é importante que você saiba que a literatura ela indica em alguns casos a realização da colocação do nylon. E quando seria isso? Em um paciente que está com um déficit cicatricial, tá? Por exemplo, ele está hipoalbuminêmico, tá? Baixa contagem de albumina, né? Ele tem alguma doença, né? Por exemplo, hipercorticismo, tá? Ele tem um hipercorticismo, então ele vai ter uma diminuição aí dos seus índices cicatriciais. Então, pode ser uma ideia a utilização, né? Então, tudo que vai gerar, né, secundariamente um déficit cicatricial, né, tem-se na possibilidade de indicação a utilização do nylon, tá? De acordo com a literatura. Tá bom? A grande questão é que na prática, né, a gente tem fios muito tecnológicos, né, que tem uma tensão muito boa de utilização e que tem uma degradação de longo prazo, como por exemplo o polidioxanona, né, que ele é muito bom, né, então a gente acaba dando preferência para ele, né, do que o nylon, né, porque até, né, a sua total degradação, a sua perda, né, de tensão demora ainda muito tempo, tá? Então a gente acaba utilizando. Mas o nylon ele é uma opção literária para a utilização deste procedimento, né, dessa rafia, né, do sistema gastrointestinal, do estômago, do intestino e assim por diante. Perfeito? Então tá bom. Uma outra coisa importante. Repare que existem muitos tópicos importantes relacionados, né, a um procedimento, e não exatamente ao procedimento em si, mas relacionado a alguns detalhes, né, algumas observações relacionadas à técnica. Que quando a gente vai fazer a sutura, né, a gente não pode passar, né, o fio pela mucosa. Então, quando a gente pensa, né, nas estruturas aí do estômago, né, a gente tem a serosa, a muscular, a submucosa e a mucosa. A gente não pode passar o fio, né, seromucosa, ou seja, pegando todas as estruturas. A gente tem que evitar passar, a gente não pode passar o fio pela mucosa. O fio, ele tem que ir até uma determinada localização. E essa localização é até a submucosa. Então, a gente passa a serosa, a muscular e a submucosa. E aqui é importante. Não é uma opção passar até a submucosa, é uma obrigatoriedade. A submucosa necessariamente ela tem que estar envolvida, porque ela, né, é o que vai fazer com que haja a resistência da sutura. Se você passa somente na serosa, né, ou só na muscular, não tem a tensão, a resistência necessária para segurar essa sutura e a gente pode ter uma intercorrência. Perfeito? Então não pode ser seromucosa, mas obrigatoriamente tem que ser serosubmucosa. Perfeito? Então tá bom. Aqui, né, é um exemplo de uma técnica, da técnica de gastrotomia. Repare o seguinte, que essa técnica de gastrotomia, ela é uma técnica limpa contaminada, tá? Mas a partir do momento, né, que eu coloco a minha luva nesse corpo estranho aqui dentro, ou enfio meu dedo dentro do estômago, e depois eu começo a manusear o paciente posteriormente com as minhas mãos contaminadas, essa técnica para de ser limpa contaminada e passa a ser uma cirurgia contaminada, porque você contaminou, né, o campo operatório, tá? Seja pela sua luva, ou seja por um material que você encostou ali, depois você usa ele novamente em uma outra região, você está contaminando o seu campo cirúrgico. Perfeito? Então, a utilização, né, justamente dessas pinças que foram utilizadas para resgatar esse corpo estranho, né, é justamente para a gente não contaminar tanto as luvas, não contaminar as luvas e, consequentemente, a gente não vai utilizar esse material de novo. A gente descarta ele. Perfeito?
Vamos lá, pessoal. Quando a gente pensa numa enterotomia, né, por exemplo, para fazer a retirada de um corpo estranho aqui em região de intestino delgado, é importante, né, outros tópicos também, assim como na gastrotomia, tá? A incisão, tá, que deve ser feita, a incisão deve ser feita na sua borda, gente, presta atenção, grave isso aqui, tá? Na sua borda antimesentérica. Precisa decorar. É meio óbvio, né? Na verdade, você tem um entendimento anatômico que o intestino, né, o que irriga o intestino é o mesentério, tá? O mesentério, ele fixa apenas em uma borda do intestino. Essa borda, ela chama de borda mesentérica. A outra porção onde não tem a fixação do mesentério é a borda antimesentérica. Agora me diz, faz algum sentido na vida eu fazer uma incisão na borda mesentérica? Não, nada a ver, né? Então a gente faz uma incisão na borda antimesentérica. Perfeito? A incisão ela é feita, tá? Ela é prolongada, né? E depois a gente retira o material, o corpo estranho que seja, né? Faz a biópsia que seja. E depois a gente faz a sutura. Essa sutura, ela utiliza os mesmos fios realizados, né, na gastrotomia, com as mesmas observações que eu fiz anteriormente, até mesmo em relação ao nylon, por exemplo, e até mesmo a utilização dos fios indicados, que é o monofilamentar absorvível, né, sintético, até mesmo em relação à colocação da sutura, né, sero-submucosa. Né, obrigatoriamente não passar para mucosa. Enfim, é a mesma coisa, tá bom? A diferença aqui é que a sutura aqui, ela não vai ser uma sutura invaginante, muito menos, né, em duas linhas de sutura, tá? Aqui a gente vai realizar uma sutura simples contínua ou uma sutura simples separada, tá certo? Todas elas são indicadas. Enfim, na prática não importa, né? Mas assim, cada um tem, né? Cada cirurgião tem o seu costume. Eu faço simples separado porque eu tenho uma maior segurança. Mas você pode utilizar o simples contínuo ou simples separado, desde que as bordas se coaptem. Então as bordas têm que ficar coaptadas, elas não podem inverter e nem everter. Por dois motivos. Por causa da cicatrização, que pode ser prejudicada, e o segundo motivo é que você inverter uma borda ou everter, você vai estar diminuindo o lumen intestinal, tá? Isso pode predispor, né, a uma obstrução ali por algum outro objeto, né, que possa até ser normal dele se alimentar. Mas você diminuiu o lumen intestinal, a gente pode ter algumas complicações, tá bom? Então a gente faz aqui a sutura com simples contínuo, simples separado, tá? Existem outras estruturas que são, tipos de sutura que são utilizados, né, no sistema gastrointestinal, que chama, por exemplo, sutura de Gambi, tá? A gente não realiza muito ela, eu acho que ela nem tem caído muito em prova, mas se atente a esse nome, Gambi, tá? Gambee, tá? Porque se cair isso numa prova, não se assuste, tá? Tá correto a utilização desse tipo de sutura numa abordagem gastrointestinal. E aí, a grande questão aqui é isso que cai, a gente cai muito, sério, muito, muito, muito. Assim, são alternativas que já são batidas na prova e que você não pode errar, porque se você errar isso aqui, o seu concorrente ele vai acertar, tá? Então não pode errar. É onde a gente faz incisão, tá? É natural que a gente pense o seguinte: se o corpo estranho ele tá aqui nessa região, ó, vou dar um exemplo, né? Na verdade, deixa eu ver aqui para não gerar um problema. É, aqui, ó, tem um fio aqui, ó. Se o corpo estranho, tá? Ele tá aqui no meio, vamos supor, tá aqui no meio. A grande questão é, aonde a gente faz essa incisão? Você já sabe que é na borda antimesentérica. Perfeito, tá? Mas é na região proximal ou na região distal? Ou seja, na região próxima, né? Próxima ao ânus, né? Distal ao corpo estranho, né? Ou na região próxima à boca, né? Então, anterior ou posterior. Olha só, existem várias nomenclaturas e sinônimos para realização, né? De como que a prova pode colocar isso para você. Então, você pode realizar antes do corpo estranho, a incisão no corpo estranho ou posterior ao corpo estranho. E aí, qual que é a resposta correta, né? Então, é natural que muitas pessoas pensem, né, que a incisão deve ser feita no corpo estranho, em cima do corpo estranho. Isso tá errado, tá? É uma alternativa que seria errada, certo? E ao mesmo tempo, né, anterior ao corpo estranho não faz sentido também. Uma vez que eu tenho um corpo estranho nessa região, tudo que está anterior a ele, né, tem alteração. Alterações tais quais aquela que eu coloquei lá na imagem anterior. Muito acúmulo de gás, necrose tecidual, né, enfim, né, todas as alterações que vão estar tudo anteriormente, né, ao corpo estranho que, por exemplo, está fazendo uma obliteração ali daquele lumen, tá?
No corpo estranho também tá errado, porque no corpo estranho, aquele corpo estranho, ele tá fazendo uma compressão ali daquela região intestinal. Então, tá gerando uma inflamação, tá gerando, né, um ponto de isquemia, pode ter necrose. Então, a gente evita também fazer, porque se a gente faz ali no corpo estranho, mesmo que a gente retire o corpo estranho, como aquela região tá muito defeituosa, né, vai ter uma dificuldade de cicatrização. Isso pode gerar um comprometimento, né, pós-operatório, como, por exemplo, uma complicação de deiscência de pontos, né, depois no pós-operatório, depois da cirurgia, tá? Então, a indicação é que a gente realize após, né, posterior ao corpo estranho, tá? Então, a gente não realiza anterior ao corpo estranho e nem em cima do corpo estranho. É posterior, logo em seguida ao corpo estranho. Não é posterior, tipo, lá no reto, não, tá? É posterior, é logo assim que possível. Tá bem? Então, olha aqui, olha. Essa região, ó, extremamente perêmica, necrosada, focos de necrose. Olha essa região. Pontos, né, mais escurecidos e perêmico. Não é uma região saudável. Então, se eu for realizar a retirada do corpo estranho aqui e depois realizar a sutura aqui, quem me garante que essa cicatrização vai ser adequada, né? Não tem como. Então, a gente realiza em um tecido que está próximo e viável, geralmente posterior a esse corpo estranho aqui, tá bom? Então, a gente sempre realiza, né, a incisão posterior ao corpo estranho, certo? Bom, e aí a gente entra na questão, né, Bruno? Existem alguns casos, né, que você falou aí do estômago, por exemplo, do intestino, que às vezes pode ter necrose. E se tem necrose, o que que eu vou fazer, tá? Quando a gente pensa no intestino delgado, né, a gente vai fazer um procedimento, se tem necrose, uma desvitalização desse tecido, a gente vai utilizar um procedimento que chama enterectomia, que basicamente é a ressecção, enterectomia, retirada, né, entero de intestino, a retirada de porção desse intestino. Tá? E depois a gente precisa fazer o quê? Uma enteroanastomose, que é a união, né, de um intestino com outro intestino. Vocês podem ouvir aí, ler sobre enteroanastomose, que é de intestino para intestino, e a gente junta eles. Perfeito? Vamos lá. Para a realização disso aqui, a gente também tem algumas técnicas, mas o início é saber se isso aqui está desvitalizado ou não, se realmente está necrótico ou não. Porque para saber disso não é tão simples assim. É natural que você associe, né, que a gente tem que perceber simplesmente a cor desse tecido, e não é isso. Afinal, esse tecido ele já está alterado, ele está congesto. E não é porque tem alteração de cor que necessariamente ele está necrosado e desvitalizado. Então toma cuidado para você não fazer uma enterectomia de um tecido que está viável. Ele só está inflamado ali na região, tá bom? Afinal, inflamação faz tumor, rubor, calor, perda de função, né? Dor, tá bem? Então, como é que a gente faz para saber a viabilidade, né, tecidual? A primeira coisa é você avaliar a coloração, né? Sim, a gente avalia a coloração. E aí a prova ela vai falar o seguinte: você vai avaliar a coloração na mucosa. Tá correta essa informação? Tá errado. Você não vai olhar a coloração da mucosa. Não faz sentido. A mucosa está dentro do lumen intestinal. Você vai avaliar a coloração da serosa, tá? Então toma cuidado. Já vi isso caindo em prova, muita gente marcando a coloração da mucosa como sendo correto, e não. É a coloração da serosa. Afinal, a mucosa ali dentro tem muita vascularização. Naturalmente, ela vai estar com coloração alterada. A gente tem muito conteúdo, né, gástrico ali ou entérico ali, que vai gerar, né, uma anormalidade de coloração também. E a gente não vai simplesmente abrir a região ali só para ver se a coloração da mucosa está aberta. Então a gente avalia a coloração da serosa, que é o óbvio, né? A avaliação do intestino com base na sua serosa, ou na sua camada superficial, tá? Outra coisa, a gente avalia a motilidade, tá? Então a gente avalia se esse intestino está tendo motilidade. Então, se ele está fazendo todo o seu peristaltismo de forma correta. Isso tudo, geralmente, a gente faz após a retirada do corpo estranho, tá? Então, a gente retira o corpo estranho e depois a gente avalia a sua viabilidade, tá bom? Justamente para a gente tentar verificar se o intestino vai voltar a ter os seus movimentos peristálticos normais, no qual ele deveria fazer, tá bom? Então, coloração da serosa, peristaltismo, o que mais? Pulso, tá? A gente pode avaliar pulso, né, dessas artérias que estão nutrindo do intestino. E a gente pode avaliar também sangramento, tá? Então, na hora que você fez a enterotomia, avaliar se tem um sangramento ali próximo ali àquele intestino, tá bom? A gente vai fazer a incisão naturalmente posterior, né, ao corpo estranho, mas ali a gente já tem uma ideia geral se o sangramento vai ser, pode trazer uma viabilidade para aquele segmento intestinal. Tudo bem?
Existem outras técnicas que eu vou falar aqui, porque eu morro de medo de cair na prova e não ter falado, tá? Por exemplo, a gente pode fazer oximetria, tá? Então, algo similar à oximetria de pulso, a gente faz uma oximetria nessa região para saber, né, a quantidade de oxigênio, né, deste tecido. E com isso, tentar ponderar, né, a viabilidade disso, né? Não é nada muito certeiro, muito certo. Existem estudos ainda que estão sendo viabilizados para tal. Porém, é uma técnica que vai que, né? Então já estou falando, tá? Existe uma outra técnica que é a utilização de fluoresceína, tá? A fluoresceína, ela é injetada no organismo, né? Então, vai percorrer, né, a região ali vascular desse paciente e com uma lâmpada de Wood, tá? Aquela que a gente vê, né, no paciente dermatologicamente, a gente vai iluminar o intestino desse paciente. Se esse intestino tiver uma coloração brilhante, né, esverdeada, né, isso provavelmente está viável. Agora, se não tiver, é porque realmente não teve uma perfusão, né, da fluoresceína junto com os vasos adequadamente nesse tecido e, consequentemente, está inviável. São algumas técnicas que estão sendo aí utilizadas, né, mas são muito mais literárias do que necessariamente usuais na nossa rotina. Tá bom? Perfeito. Identifiquei, vou fazer a ressecção, vou fazer a enterectomia. Qual que é o meu próximo passo? Aí, pessoal, a gente tem que fazer uma técnica que a gente chama de ordenha, tá? Então, a gente vai ordenhar todo o conteúdo que está posterior e anterior ao intestino. Ordenha toda aquela região. Depois que a gente ordenha, e a gente faz isso até na enterotomia, tá, pessoal? Antes de fazer a incisão, a gente ordenha, justamente para evitar com que haja uma contaminação por derramamento, né, de conteúdo entérico, tá? Então, a gente ordenha primeiro. Depois que a gente ordenha, aí existem duas alternativas. Ou você pede para o seu auxiliar segurar o intestino em formato de pinça, em tesoura, tá? Então, seria algo similar a isso aqui. Então, ele segura dessa forma aqui, tá? Ó lá. Segura dessa forma aqui. E enquanto ele segura, ele impede, né, que tenha conteúdo voltando para a região onde você vai trabalhar. Isso para enterotomia ou para enterectomia, tá bom? Ou você pode utilizar uma pinça específica para procedimentos entéricos, né, gastrointestinais, que a gente chama de pinça de Doyen, ou pinça de Doyen, né, depende, tá? Então, basicamente D-O-Y-E-N, tá? D-O-Y-E-N de navio, tá bom? É uma pinça específica para utilização de procedimentos como esse, tá? Não é incomum pedirem o nome da pinça, tá bem? Por isso que eu tô falando aqui, tá? Após isso, né, porque é uma pincel traumática e as suas linhas, né, ali de apreensão, elas são, ao contrário das outras, que são geralmente, né, por exemplo, da Kelly, né, por exemplo, né, que ela é transversal, né, ou da Halsted, que é transversal, a de Doyen, ou de Doyen, ela é longitudinal, tá? E é uma pincel traumática, usável mesmo para esse tipo de procedimento. Depois que você coloca isso, essas pinças, por exemplo, de Doyen, né, a gente vai fazer agora, né, as ligaduras dos ramos que estão nutrindo aquela vascularização, tá? Tome muito cuidado para não fazer a ligadura em uma região muito, né, próximo ao ramo inicial, tá, dessa vascularização, podendo correr o risco de você ligar aqui, por exemplo, nessa base e acabar comprometendo, né, a vascularização de um tecido que vai permanecer no paciente. Então, você vai fazer a ligadura o mais próximo possível, né, da região onde você vai fazer a ressecção, ou em um ramo, né, que compreenda apenas, né, as ramificações dele para o tecido que você vai fazer a retirada. Perfeito? Depois que você faz essa retirada desse tecido, né, você vai ter dois intestinos soltos que estão presos pela doyan ou pelo seu auxiliar. Por isso, não vai ter derramamento de conteúdo, né, gastroentérico, beleza? Então tá ali. Esses dois intestinos, eles precisam agora ser fazer a sua anastomose, anastomizados, tá bem? Isso a gente chama de anastomose. Perfeito? Ok. Para isso também existe uma técnica, tá? A primeira estrutura que a gente precisa ligar é a região mesentérica, de borda mesentérica, tá? Então, aqui. Ah, é difícil, né? Eu fico inventando moda aqui para vocês, né? Mas é o seguinte, ó, aqui tá o intestino, perfeito? Então, o intestino, né, ele é. A gente tem a borda mesentérica, que é aqui, tá bom? Se a gente tem um outro intestino aqui, e aqui tem a borda mesentérica, a primeira borda que a gente vai unir são as bordas antimesentéricas, tá? E depois a gente vai unir a borda. Perdão, volta. A primeira borda que a gente vai unir é a borda mesentérica. Então, o mesentério tá aqui, ó. O mesentério tá aqui. Então, a primeira borda que a gente une é a borda mesentérica. E depois a borda antimesentérica. E depois a gente faz as bordas laterais.
tá bem? Depois a gente faz as bordas laterais. Perfeito? Dando esses primeiros 4 pontos, tá? Então tome muito cuidado. A incisão da enterotomia é feita na borda antimesentérica. Porém, na enteroanastomose, o primeiro ponto, a primeira sutura deve ser feita na borda mesentérica. Cuidado para não confundir isso, tá? Cuidado para não confundir isso, tá bem? Então a gente faz primeiro na borda mesentérica, sutura, depois na borda antimesentérica, dos dois lados, fazendo os 4 pontos, né? E depois a gente finaliza os pontos com simples separado. Existem também uma outra abordagem, onde a gente faz uma ponta na borda mesentérica, na borda antimesentérica, e a gente finaliza com contínuo. Então, borda mesentérica, antimesentérica, e depois a gente faz contínuo, e depois um outro contínuo dos dois lados, tá? Pode ser utilizado também. Os fios utilizados são os mesmos, no qual eu falei anteriormente, com as mesmas características e observações nas quais eu realizei nos outros procedimentos, nas quais eu falei nos outros procedimentos, tá bom? Tem dúvida? Dá uma voltada aí na aula. Perfeito? Então, dando continuidade, depois que a gente realiza, né, a enteroanastomose, a gente precisa fechar, tá, a região, né, de mesentério no qual a gente retirou. Então, lembra que a gente fez a ligadura do mesentério aqui? Olha, esse mesentério ele tem que ser retirado, porque você ligou a vascularização dele. Então, a gente retira, como se fosse uma fatia de pizza. Então, esse mesentério, ele não pode ficar aberto assim, olha. Então, a gente tem que fechar. A gente pode fechar ele com uma sutura simples contínua. O mais importante é você entender que esse mesentério ele tem que ser fechado obrigatoriamente e que isso, né, caso fique aberto, pode predispor ao encarceramento de alguma estrutura do abdômen. Ou um outro intestino entra no meio, né, desse mesentério, pode fazer um encarceramento, a gente pode fazer uma obliteração novamente do lúmen ali, né, entérico no caso. A gente pode ter um encarceramento de uma estrutura, como por exemplo o baço, né, ou por exemplo, enfim, qualquer estrutura que entra ali no meio, a gente pode fazer um encarceramento. Então tem que fechar obrigatoriamente. Após isso, né, e na verdade após qualquer procedimento, né, gastroentérico, a gente tem a indicação literária de fazer aí a aumentalização. O que que é aumentalização? A gente pega o aumento, né, do abdômen e cobre essa região. Esse aumento, né, ele é importante pela sua característica de fazer um tamponamento, né, na estrutura na qual a gente colocou o aumento, tá? Então ele faz um tamponamento ali. Então, além de ele ajudar a cicatrizar aquela região, ele gera também uma proteção local, tá? Mecânica, de certa forma, e ele impede que outras estruturas façam uma aderência com os fios que você colocou ali, tá? Então acaba sendo importante a realização da aumentalização, tá certo? Então, ele é um tampão. Eu acho que vocês vão encontrar uma frase escrita assim, olha, tampão seroso, tá? É provavelmente a frase que vocês encontrariam em uma questão aí, certo? Novamente, a parte mesentérica primeiro, depois a parte, a sua face antimesentérica, e depois você pode finalizar a sua sutura, né? Ou fazer a sutura nos dois lados laterais e depois finaliza com simples separado. Pessoal, assim, igual eu falei, né? Geralmente, né? Eu não, vocês podem ver os meus slides aí, dificilmente eu coloco muita coisa escrita. Eu acabo falando mesmo o que eu sei que acabam caindo mais em prova, né? Pela experiência mesmo, né? De resolução e de fazer questão mesmo, né? De prova. A gente acaba entendendo que geralmente, né, os professores acabam cobrando em provas de residência, né? E o que geralmente tem maior aplicabilidade numa prova. Eu coloquei isso aqui, né? Que é um princípio geral, né? Da cirurgia intestinal, porque. Isso aqui é um quadro que está na Fossum, né? Um quadro de observação muito grande. E não é incomum, né? As questões de residência, né? Questões de prova geral, de graduação, né? A gente acaba realmente pegando quase que um Ctrl+C, Ctrl+V, né? De uma frase dessa e colocando aí numa alternativa, justamente para verificar se é verdadeiro ou falso. Então a gente faz algumas alterações ali para tornar a alternativa falsa, né? Ou simplesmente coloca ela para ser a verdadeira, tá bom? Então, dá uma pausa aí no vídeo, dá uma lida nisso aqui, olha, para você ter a compreensão da íntegra de como tá escrito pode estar escrito aí na sua prova, tá bem? Ó, que engraçado, olha. Aqui os padrões de sutura, né? Simples interrompido e aqui ele coloca, né, o Gambi, tá bom? Como uma alternativa, Gambi, né? Confesso que eu não sei como que fala direitinho essa palavra aqui, tá? Mas é isso, tá bem? O simples contínuo, né? A gente também tem os grampeadores, tá? Que são utilizados, né? São grampeadores cirúrgicos mesmo, voltados para a parte intestinal, onde eles fazem um grampeamento mesmo daquela estrutura, muito bom também, só que dificilmente vai cair numa prova, tá bom? E a escolha dos fios, ó, geralmente são monofilamentares, sintéticos, né? Absorvíveis, né? E aqui a gente tem, né, os exemplos desses fios, né? Como eu falei, polidiaxanona, né?
o poliglicaprone, que eu dei como exemplo, mas a gente também tem o poligliconato, a gente tem o glicômodo 631 também, tá? Que são exemplos aí. Às vezes a prova ela não vai falar monofilamentar, sintético, absorvível, né? Ela vai colocar, às vezes, o nome do fio. E você tem que ter um entendimento que o polidiaxanona, por exemplo, ele tem aquelas características, né? O poligliconato tem uma determinada característica, assim como o nylon, assim como, né, a poliglactina 910, assim como, né, a seda, assim como o polipropileno, assim como, enfim. Entenda as características dos fios para você conseguir fazer, né, a execução correta da questão, tá bom? Enfim, né, dê uma pausa, dá uma lida aí. Vamos continuar. Ah, outra coisa, só um destaque aqui. Olha a última alternativa lá embaixo, olha. Substituir os instrumentos e luvas contaminadas antes do fechamento do abdômen. É uma cirurgia que ela limpa contaminada, tá? Então, aqui indica-se, né? Tem-se a indicação de a gente trocar os materiais cirúrgicos e a luva para depois fazer o fechamento. Tudo bem? É realizado isso na prática, né? Depende, eu não sei, né? Não sei as clínicas que vocês têm contato, né, da sua região aí, mas é o indicado, tá bom? A gente faz aí a substituição dos instrumentos e a troca das luvas, ou pelo menos a troca das luvas, pelo amor de Deus, tá? Mas sim, essa aqui é a indicação correta. Bom, finalizamos aqui, né, a parte, né, de corpo estranho, tá? Eu vou dar uma breve pausa aqui, tá, para finalizar essa aula e a gente continua na aula seguinte aí com a continuação dessa matéria aqui. Perfeito? Então, até já já, né? Entendam basicamente aí, se tiver alguma coisa, tiver dúvida, alguma coisa que eu falei aqui, dá uma voltada aí, principalmente na relação ali da fisiopatogenia que eu falei um pouco mais cedo, porque isso vai ser importante para a continuidade aqui do conteúdo. Fechou? Então, até já já.